Bom dia, amados irmãos e amigos. Nós estamos aqui iniciando a transmissão da Igreja Batista Nova Esperança. Após um ano, depois do primeiro isolamento, infelizmente vivemos essa realidade novamente. Então, na última semana saiu o decreto aqui em Minas Gerais para todas as cidades entrarem em lockdown. Então, pelo menos nesses 15 dias, nós não poderemos ter cultos presenciais. Então, graças a Deus, temos aqui o recurso da internet para nos auxiliar. E enquanto estivermos nessa situação, pela graça de Deus, estarei transmitindo as mensagens, pregações da palavra aqui pelo grupo. Sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando. Que Deus abençoe imensamente a cada um, dê um bom domingo na presença do Senhor. Você pode compartilhar o link, espalhar aí para seus amigos, familiares, para quem quiser ouvir a palavra. Então, Gabriel, Débora, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem. Vai ser diferente, nós não teremos um culto, né? Nós não vamos cantar os hinos aqui, ter toda a liturgia que teríamos na reunião da igreja ali normalmente. O objetivo aqui é mais para não ficarmos totalmente isolados e desamparados e sem o alimento espiritual, sem o fortalecimento da palavra. Então eu estarei trazendo mensagens breves e práticas bíblicas para fortalecer a nossa fé, nos ajudar nestes dias difíceis que temos vivido. E eu espero que Deus fale a sua vida, fale ao seu coração. E assim como tem falado comigo, nos ajude a suportar, a viver esses dias de trevas, a termos nossa fé fortalecida, a nos aproximarmos do Senhor e termos esperança e sabedoria como viver, como agir neste mundo até a nossa morte, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, depois a mensagem será salva e eu vou colocar no canal do YouTube, no canal Diamantes Eternos. O mesmo canal que eu sempre deixo os links das mensagens aí em nossa página no Facebook, tá bom? Então se você não puder assistir agora, você poderá assistir depois, vai estar tudo lá, se Deus quiser, tá bom? Muito bem, então eu quero começar aqui com vocês que já estão presentes. Tá bom? Nós temos vivido dias difíceis e talvez você não tenha falado, mas tenha pensado como eu, algo mais ou menos assim. Eu não aguento mais essa pandemia, não aguento mais essa situação. Pois bem, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu tenho me sentido cansado diante de tudo isso. Diante de tantas mortes, ontem faleceu uma grande amiga nossa, uma irmã querida, e tem muitas pessoas, amigos, familiares, conhecidos, pessoas que nós amamos, pessoas importantes para nós que infelizmente têm falecido em virtude desta doença e de outros fatores que ela traz. Muitos estão cansados disso tudo, né? Agora, um ano depois da primeira paralisação, nós ficamos aqui em Piuí 2 meses apenas, da primeira vez, sem cultos. E logo voltamos, e desde lá, seguindo as restrições, temos realizado os nossos cultos. E agora, um ano depois, esta realidade volta, infelizmente. E eu confesso que foi bem decepcionante quando saiu esse decreto, bem triste. E justamente um ano após o outro, algo que nós não esperávamos. As expectativas eram que esse ano as coisas iriam melhorar, os problemas iriam diminuir. E nós sofremos pouco com isso. Eu fico pensando nas igrejas que estão fechadas desde o início. Algumas não puderam abrir desde o ano passado. Outras estão naquela luta do abre e fecha, abre e fecha. E quando abre com muitas restrições, com muitas dificuldades,
Algumas abriram um pouco e a hora que abriu veio o novo decreto e muitos estados estão passando por isso, então é uma realidade praticamente nacional. Mas o pior de tudo, de fato, são as mortes. Perder as pessoas que amamos, ver nossa família sofrendo, nossos amigos sofrendo, as internações, tantos amigos entubados em UTI e pessoas conhecidas, e às vezes algum conhecido amigo tem um parente nessa situação e nós sofremos juntos. É muito triste ver a briga que está em torno disso no nosso país, o viés político e tanta corrupção, irmãos em Cristo brigando, famílias brigando, colocando a política acima da vida, acima do amor, misturando as coisas e tantas dificuldades em virtude disso, incertezas, nós não sabemos, né? A vacina vai dar certo? Vai ter vacina para todo mundo? Nós vamos voltar à vida ao normal, vamos poder viajar, vamos ver nossa família, as igrejas vão voltar a se reunir, as escolas vão voltar, o mundo vai voltar ao normal. São tantas incertezas, tantas dúvidas e muitas dificuldades. Eu como pai, como marido, como pastor e como cidadão, eu tenho sentido muitas dificuldades ao pensar em tudo que cerca na vida do trabalhador, nas dificuldades, no sofrimento e em tudo que está acontecendo. É muito difícil. E isso me fez pensar numa frase que às vezes as pessoas compartilham. Talvez você já tenha lido e vai ser o mote aqui da nossa meditação. Essa frase diz o seguinte, né? Se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Grave bem isso. Se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. O fato é que essa pandemia, esta crise que veio sobre o nosso mundo, tem nos deixado cansados de várias formas. Como eu disse, tem nos deixado decepcionados, frustrados, cansados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E o que fazemos? Vamos desistir? Algumas pessoas têm desistido. Muitos têm desistido da vida, infelizmente um índice bem alto de suicídio. Muitos têm desistido da fé, abandonado os caminhos do Senhor, voltado para o mundo. Alguns estão se entregando ao pecado, ao invés de buscar ainda mais a face de Deus e a misericórdia dele. Alguns têm desistido da vida, não têm esperança, não têm mais alegria. E de fato, tudo aqui que vem sobre nós é uma tentação para que haja uma desistência. Mas nós não podemos desistir. Se nós estamos cansados, como nós fazemos no dia a dia, em nossa rotina na vida, nós descansamos. Chega em casa cansado do trabalho, toma um banho, janta, come alguma coisa e vai dormir, descansar. Tem o final de semana, descansar para renovar as forças. Tá ali na correria, tira uns minutos do trabalho, do serviço, descansa a cabeça, descansa o corpo e continua. Então tudo na vida é assim, é descanso. Nós não podemos desistir agora. Nós não podemos desanimar e nos entregar. Nós estamos cansados, sim. Cansa essa situação, cansa. Mas desistir não vai resolver. Se afastar de Deus, desistir da vida, perder as esperanças, perder a fé na palavra do Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo, não vai resolver nada. Eu vou ler alguns versículos bíblicos. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos bíblicos. E eu quero começar com Isaías 40. Então, se você está com a sua Bíblia, por favor, abra lá, Isaías capítulo 40, versículos de 28 ao 31. Eu quero começar com este texto. Nós vamos passar por 4 passagens bíblicas. E a primeira é justamente aqui no Isaías 40, um texto bem conhecido, um texto muito bonito da palavra de Deus, do versículo 28 ao 31. Isaías 40, 28 ao 31, diz assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus e nós podemos tirar algumas lições preciosas para nós aqui nesta situação. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Nós nos cansamos, não somos fracos, somos seres humanos, pecadores, limitados. Mas o nosso Deus não se cansa, Ele nem se fatiga. E aqui o que o texto está dizendo para nós é que Ele é o nosso descanso. Ele é quem pode dar descanso para as nossas almas, descanso para a nossa vida. É Ele quem renova as nossas forças. Nós não vamos encontrar a renovação das forças no desânimo, na tristeza, no pecado, no mundo, nos vícios, no entretenimento. Nenhuma dessas coisas que às vezes nos são oferecidas como soluções para esses momentos difíceis, nada disso vai renovar nossas forças ou dar descanso à nossa alma. Algumas delas podem ajudar a esquecer os problemas por alguns minutos ou horas, podem trazer algum lazer, alguma diversão, mas não vai resolver nada. E muitas delas, no caso de pecados e vícios, vão acabar piorando tudo e trazendo mais prejuízos. Deus não se cansa, é Ele quem nos dá o descanso, é Ele quem renova as nossas forças. E como o texto diz, nós precisamos esperar nele, esperar no Senhor. E esperar é confiar. Isso nos ajuda até a entender a questão da fé. O que é confiança? É esperar. Nós somos imediatistas, nós somos apressados, nós queremos as coisas na hora. Mas Deus, Ele tem o tempo certo para tudo. Ele não está preso ao tempo como nós. Ele não está limitado, Ele não tem pressa. Ele sabe o que faz, como faz e quando faz. E nós, como crentes nele, nós temos que esperar, confiar, aguardar. O Senhor é e será, amados, o nosso descanso completo e perfeito. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Confiar tem a ver com esperar. Então, às vezes, nós queremos que isso resolva logo, mas Deus quer que a gente espere nele, confie nele. O nosso descanso, de fato, é que nós precisamos entender, não está no fim do problema. Nós muitas vezes acreditamos a hora que acabar a doença, que a vacina der certo, tudo vai se resolver, mas não é bem assim. O descanso para nós está na pessoa de Deus, em quem Ele é e na obra dele em nossas vidas. Ele é o nosso descanso. É Ele quem nos faz fortes e revigorados. E nós precisamos descansar no Senhor. Como descansar, pastor? Onde descansar? A resposta está aqui no livro de Isaías. Em Deus. Em Deus. Naquele que não se cansa, naquele que não se fatiga. Os moços ficam cansados, o texto diz, os jovens e os não tão jovens, todos nós ficamos. Mas Ele renova as nossas forças para continuarmos a vida, para corrermos e vivermos pela fé e continuarmos trabalhando para a honra e glória do Senhor e vivendo enquanto assim Ele o quiser. Então, o nosso descanso, primeira lição aqui, está no Senhor, naquele que não se cansa, naquele que não se fatiga, e nós temos que esperar nele, ou seja, confiar nele. Ele é quem vai renovar nossas forças nesses dias. Então, busque a Deus, espere em Deus, apegue-se a Deus. Outro texto que eu gostaria de ler agora no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 4. Então eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias ali. 2 Coríntios, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 10. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 10. Palavras aqui do apóstolo Paulo na sua segunda carta para a igreja de Corinto, e ele diz assim para aqueles irmãos: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados,
abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Outra passagem muito profunda e bonita da palavra de Deus, o apóstolo falando para aquela igreja. Claro, o contexto aqui, irmãos, é sobre a vida cristã. O contexto aqui é sobre as perseguições que o povo de Deus enfrentava e ainda enfrenta em tantas partes do mundo, as lutas da vida cristã, as batalhas da vida cristã, as perseguições por amor a Cristo, pela pregação do Evangelho, por trabalhar para o reino de Deus aqui na terra. Então, mesmo que o contexto seja sobre os sofrimentos da vida cristã, o princípio é válido para o momento que estamos vivendo. A ideia é que em todo sofrimento, luta, tribulação, angústia, perseguição, dor que nós passamos, é em Cristo e por Cristo que devemos viver. O nosso descanso, irmãos, está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A força para enfrentar as lutas, as tribulações, as angústias e as incertezas está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na nossa vida aqui neste mundo, nós vamos passar por lutas e tribulações, angústias e perplexidades, palavra que o apóstolo usa, perseguições, e nós sabemos que em alguns casos esta pandemia tem aumentado o grau de perseguição em muitos lugares do mundo e até em alguns lugares do Brasil, certo tipo de perseguição sobre a igreja. Mas nós ficaremos abatidos, o texto diz, nós vamos ficar abatidos. Teremos sofrimentos, as lutas serão grandes, os medos, as angústias, as doenças, as preocupações. Mas nós não seremos desamparados jamais. Deus nunca vai nos abandonar. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o Emanuel, Deus conosco, e isso não muda no meio da tribulação, da dor e do sofrimento. No último culto que tivemos, terça-feira, em nossa igreja, eu lembrei aos irmãos do Salmo 23, em que nós tanto gostamos e sabemos de cor, que nós lembramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e por aí vai. Mas o texto fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então nós temos que lembrar, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. E pelo menos em minha vida eu não lembro de ter passado por nada igual ao que temos passado agora. Principalmente por perder tantos amigos e conhecidos e familiares, e ver tantos outros doentes, entubados e ao nosso redor. Mas o nosso bom pastor, que é Jesus, ele está conosco. Ele não vai nos desamparar, ele não vai nos abandonar, e nós não seremos destruídos. Porque se a morte nos alcançar, se a doença chegar até nós e partirmos, nós estaremos com ele na glória. Irmãos, no sofrimento, quando nós confiamos em Deus e esperamos em Deus e descansamos em Deus, ele vai ser glorificado em nossa vida. A vida de Jesus será manifesta em nós. Nós estaremos refletindo o caráter e a glória de Cristo e vivendo de fato a fé, não da boca para fora. Mas é agora no sofrimento que nós mostramos que se Cristo é de fato o mais importante, se nós cremos nele, confiamos nele, e se ele é o que traz alegria e paz ao nosso coração, ou se são as coisas do mundo e a ausência de problemas. Estamos cansados, ficaremos cansados, vamos passar por dificuldade, mas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, nós não seremos destruídos. Precisamos nos apegar a Cristo, precisamos confiar em Cristo, esperar em Cristo, descansar em Cristo. Abatidos, mas não destruídos. Nunca desamparados, mesmo que em sofrimento. Irmãos, são muitas coisas para refletirmos nestes dias. E eu relembro os amados de algumas, que têm mexido com a minha mente, me feito refletir e avaliar e reconsiderar muitos fatores da vida. Primeiro, nós temos muitas pessoas por quem orar. Muitos amigos, conhecidos, familiares que estão doentes. Então há uma lista imensa de pessoas que estão internadas, que estão na UTI, muitos deles entubados, alguns em casa, isolados,
Alguns em situação bem grave, bem séria, outros numa situação mais leve, sofrendo um pouco, outros praticamente sem sintomas, graças a Deus. Mas são muitas pessoas para orarmos, muitas mesmo. As redes sociais nos ajudam a saber, e nós precisamos orar por estes irmãos e amigos que estão doentes, pela vida, pela saúde, pela restauração, pela família, por aqueles que estão de luto. São muitas famílias de luto, e um luto difícil. Eu estava conversando com minha esposa, e a dificuldade para fazer um velório, a questão do isolamento, a família não poder se reunir, e muitas vezes morre alguém e outro está internado, e todo esse dilema, isso na mesma família. Então nós temos que orar por essas pessoas para que Deus, em sua graça, sustente essas vidas, ajude, fortaleça e console os corações de todos que estão envolvidos. Deus pode resolver essa situação. Nós temos muito trabalho a fazer e é difícil porque, por exemplo, é difícil planejar alguma coisa. Hoje eu tenho um planejamento aqui, eu vou pregar, estou pregando agora, e se Deus permitir, pretendo pregar à noite no horário do nosso culto. Mas eu não sei o que fazer já na terça, nós não sabemos se vai estar liberado. No próximo domingo, tem como planejar um culto, planejar uma escola dominical. Mas a vida continua, as pessoas precisam ouvir do Evangelho, nós temos que pregar, nós temos que evangelizar, nós temos que ter comunhão com os irmãos, então ter algum tipo de contato, ajudar, servir. Então, diante de tanta coisa, tem muito trabalho a fazer, então nós precisamos descansar nossa alma, descansar em Cristo, renovar nossas forças pela graça de Deus e não desistir, mas perseverar, continuar e viver para o Senhor, para a glória dele, para a honra dele. Aqui me lembro do outro texto, que é um dos versículos que nós decoramos aqui em casa e as crianças sabem, que é 1 Pedro 5,7. E diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, tudo que nós estamos passando agora, amados, nós temos que lançar sobre Deus, tirar esse fardo das nossas costas. Nós não podemos dar uma solução para esta pandemia, nós não podemos dar uma solução para esta doença, nós não podemos salvar nossos amigos que estão sofrendo, nós não podemos nem nos proteger. Tudo isso que nos aflige, nós temos que lançar sobre Deus, porque Ele pode resolver tudo. Isso é fé. É isso que é a oração. Lançar sobre Ele é orar, é confiar, é colocar tudo nas mãos do Senhor e deixar Ele resolver. Ele cuida de nós, Ele tem cuidado, Ele cuidou até hoje, Ele vai cuidar até o fim. Então nós temos que confiar e orar, lançar sobre Ele e descansar. Não adianta a gente orar, colocar tudo nas mãos de Deus e continuar aflito, angustiado, sofrendo, preocupado, sem conseguir dormir. Não, nós temos que descansar no Senhor. Lançar sobre Ele toda a nossa aflição, toda a nossa preocupação. Firmar nossa fé na pessoa de Cristo. Orar e confiar. Então, aquilo que tem trazido para você aflição e ansiedade nesses dias, lance sobre o Senhor. Ore, confie, firme-se nele e descanse. E para terminar, o nosso descanso, irmãos, está em Cristo. O nosso descanso é Cristo. Tudo volta-se para o Senhor Jesus e não existe um momento melhor ou mais ideal para olharmos para Ele e vê-lo como nossa única esperança e o nosso verdadeiro descanso. Jesus Cristo, aquele que é a nossa salvação, Ele que é o nosso Salvador, o único Salvador, o que deu a vida por nós na cruz, o que derramou o sangue para nos purificar, o que pagou o preço dos nossos pecados, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e voltará em glória. Ele que nos salvou, nos perdoou, nos comprou, nos tornou filhos de Deus. É Ele quem vai nos sustentar nesses dias e dar o descanso para a nossa alma. Toda a nossa vida como cristãos está firmada em Cristo. Lembra do que repete-se na Bíblia, do início ao fim, é que o justo viverá pela fé. A salvação é pela fé. Nós cremos em Cristo e nós vivemos a vida pela fé.
Não adianta esperar algo mudar para acreditarmos, para confiarmos, para descansarmos. Não, nós temos que crer. Confiar em Cristo, Ele está no controle de tudo. E descansar nele. Eu peço para os amados abrirem em Mateus 28, nós vamos terminar nesta passagem. O Evangelho de Mateus, capítulo 28. É outro texto bastante conhecido e um dos meus favoritos na palavra de Deus. Eu sempre me volto para esta passagem, vez ou outra eu volto para cá, seja para evangelizar, seja para falar com alguém que está sofrendo, ou para mim mesmo, para encontrar forças. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Desculpe, Mateus 11. Mateus 11, eu falei errado. Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. Outra passagem bem conhecida. Palavras do próprio Senhor Jesus quando esteve aqui. E eu quero relembrar os irmãos desta verdade que nós tanto carecemos nestes dias. Em que Jesus disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos cansados. Tudo que tem acontecido está cansando, está trazendo aflição, angústia. Precisamos descansar. Onde? Como? A resposta é Cristo. O nosso descanso, irmãos, está no Senhor Jesus Cristo, no mesmo que nos salvou do pecado, da morte e da condenação eterna do inferno. É Ele quem vai nos sustentar, renovar nossas forças, nos dar o alívio. Ele falou: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então o alívio que precisamos está em Cristo, irmãos. Não no mundo, não no pecado, não em desistir. Ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O alívio e o descanso que precisamos em meio a esta pandemia, em meio a tantas dores, lutas, incertezas, é Jesus Cristo. O descanso está nele. Ele é o descanso. O jugo de Cristo é suave, o fardo dele é leve. Amados, corram para Jesus. Confiem no Salvador. Descansem nele, coloquem a fé totalmente nele. E ele vai dar o descanso que precisamos, que carecemos. Ele é o descanso. E eu concluo o pensamento falando aqui com vocês, para que reflita se você já colocou sua fé em Cristo. Se você já entregou sua vida ao Salvador e descansou sua alma nele para a salvação. Se você tem certeza que é salvo, perdoado por Cristo, que já foi lavado pelo sangue que ele derramou na cruz. Se você ainda não tem Jesus como Salvador, a primeira coisa a fazer e mais importante é descansar nele a sua alma, a eternidade, a salvação. Confie nele, ele já pagou os seus pecados na cruz, ele ama você. Creia nele e seja salvo. E para aqueles que já creem em Cristo, vocês que já confiaram em Jesus para a salvação, o apelo que eu faço é: confiem nele agora quanto a essa tribulação. Se nós confiamos a ele a salvação eterna de nossas almas e o perdão dos pecados, que ninguém podia fazer, só ele, a mesma coisa vale para a nossa vida durante esta pandemia. Nós não entendemos, nós sofremos, nós estamos angustiados. Mas precisamos descansar em Cristo, confiar em Cristo e deixar Ele cuidar de nós e nos sustentar em meio a esta tribulação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, nosso descanso, o nosso alívio está na pessoa de Jesus, na obra de Jesus realizada na cruz. Então, nesses dias difíceis que estamos vivendo, aprenda a descansar e não desista. Não desista da vida, não desista da fé, não desista de Cristo, não desista de servir ao Senhor e não desista de perseverar.
Olhe para Jesus. Confie em Jesus. Dependa de Jesus. E espere em Jesus. Ele é o descanso que nós precisamos. Amados, eu estarei orando para encerrar o nosso tempo aqui, mas antes eu só quero avisar os irmãos que hoje à noite, 7 horas, se Deus assim permitir, estarei novamente aqui no nosso grupo, no Facebook, para trazer a meditação da palavra, mais uma palavra de esperança, de fé, de conforto, a palavra de Deus para as nossas almas, o horário que seria o nosso culto, 7 horas da noite, tá bom? Todos estão convidados, né? Se os irmãos aqui da igreja, de outras igrejas, se você não tiver uma transmissão da sua igreja, né, estão convidados, pode compartilhar o link, convidar pessoas, vamos espalhar a palavra de Deus e aproveitar essa oportunidade que temos. 7 horas estarei aqui, se Deus quiser, pregando a palavra. Mas agora estarei orando e vamos lembrar em especial aqueles que estão internados, entubados e de luto em virtude desta doença, e pedir que Deus continue tendo misericórdia de nós. Mas lembre-se, não desista, descanse em Cristo, coloque a sua fé nele, confie e deixe ele cuidar de você e de todos nós durante estes dias. Oremos. Pai querido, Deus amado, muito obrigado pela tua palavra que nos sustenta. Somos tão fracos, falhos e limitados, ó Deus. E diante de tudo que tem acontecido ao nosso redor, nos sentimos ainda mais incapazes. Temos sofrido, ó Deus, a perda de amigos e familiares, as incertezas da doença e do futuro. Temos lutado, ó Deus, com dificuldades financeiras, familiares, dificuldades eclesiásticas, a impossibilidade de reunir, saudade da família, dos irmãos. Além do medo, ó Deus, da contaminação ou de ver as pessoas que amamos contaminadas. Nós rogamos que tenha misericórdia de nós e ajude-nos a confiar no Senhor, aumente a nossa fé, para que descansemos em Cristo, naquele que é o nosso descanso. Rogamos pelas famílias que estão de luto, ó Pai, que são muitas e que estão sofrendo. Precisam da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua presença. Ajude, ó Deus, essas pessoas, por favor. Rogamos por aqueles que estão doentes, que estão entubados, internados ou isolados em suas casas. Que o Senhor traga a cura e restaure a saúde deles e livre-os deste mal. Que o Senhor ajude os médicos, enfermeiros, pesquisadores, todos que estão trabalhando com isso, tendo contato direto e em grande aflição também. Pedimos que o Senhor abençoe para que as vacinas tragam resultado positivo, ó Deus, e alguma melhora. E que o Senhor mantenha todos firmes no Senhor, todos nossos irmãos, todos nossos amigos. Volte os nossos olhos para a cruz e ajude-nos a lembrar que aquele que nos salvou é o que nos sustenta, que está ao nosso lado, seu Filho, nosso Salvador Jesus. Nos dê um bom domingo, um dia de paz, nos fortaleça na fé e que à noite possamos estar juntos novamente, meditando em Tua palavra. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe imensamente a cada um. E vamos continuar usando os recursos que temos, tá bom? Então descanse no Senhor, confie em Jesus. E hoje à noite estaremos juntos novamente para ouvir a palavra durante o dia. Busque a Deus, leia sua Bíblia, ore, louve o Senhor, cante. Apegue-se àquele que é o descanso e que nos dá o descanso que precisamos. Vamos confiar em Jesus. Eu desejo a todos um bom domingo, as ricas bênçãos de Deus. Tenho orado por todos, temos orado aqui em casa, orem por nós e vamos continuar orando por aqueles que sofrem. Um forte abraço, que Deus abençoe imensamente a cada um. Depois a mensagem vai ficar salva, você pode compartilhar com outras pessoas. Então um abraço, irmãos. Deus abençoe. Um bom domingo na presença do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Pai.